7h15, vamos falar do Corinthians aqui nos Donos da Bola. O Timão, que decepcionou de novo, ficou no empate por 0-0 contra a equipe da Inter de Limeira, mas a temporada não dá tempo nem de se lamentar. Já dá uma nova oportunidade para o time, quem sabe começar a entrar de fato nos trilhos sob comando do Fernando Lázaro. E amanhã tem o meu bugre, João Paulo Capelani. Que falso. Você não vale nada. O meu Guarani. Bandido. Na arena. Uma pena que eu não farei a cobertura desse jogo para levar sorte pro Guarani. Você vai trabalhar amanhã? Amanhã, nas jornadas, não. Não vai, né? Então, já que é o seu bugre, você bem que poderia estar no setor visitante, né? Mas não tem. Como não tem? O Ministério Público não mas deixa. Você vai no Cambal ali, você vai no Miguel. Pode ser, então. Beleza. Mas é longe. É longe, né? Longe. Pra nós aqui é longe. É uma pernada, hein, velho? É uma pernada. É uma pernada. Vai com essa chuva de verão que vem. Visitante, que seria o básico do básico, né? O futebol de São Paulo é o túmulo do futebol, mas infelizmente não teremos. Não pode Portuguesa, não pode Ponte Preta. Portuguesa também não pode? Não, a Portuguesa vai ter que jogar no Mané Garrincha em Brasília, né? O Corinthians vai jogar contra a Portuguesa em Brasília, cara. O Campeonato Paulista. Quinta-feira tem São Paulo e Portuguesa no Morumbi. Não vai poder a torcida da Lusa? Rapaz, eu acho que vai. Ah, bom. Eu espero que possa. Não, porque essa história de Portuguesa e Corinthians é uma época de grana, né? Sim, lógico que a Portuguesa vendeu o seu mando, vai ganhar uma bela grana, mas é aquela coisa que eu fico pensando assim, é um clássico São Paulo e Portuguesa, por exemplo? Talvez seja mais clássico do que São Paulo e Guarani. Mas é que São Paulo e Guarani é um jogo de alta periculosidade. Exato. Não que eu concorde, mas as torcidas normalmente se enfrentam. Vamos torcer para que a Leões da Fabulosa também aí não tenha nenhum tipo de problema durante esse Paulistão, até porque a Portuguesa demorou tanto tempo para voltar à elite do futebol paulista, para voltar a jogar uma divisão importante, a gente torce muito para que não aconteça esse tipo de coisa, né? Agora, PDV, em relação a essa situação envolvendo o Corinthians, cara, são duas situações que eu queria falar. A primeira sobre o time e a segunda sobre contratações, tá? Eu então vou começar sobre o provável time. O Maicon tá liberado, vai voltar a jogar. Amanhã não vai ser nenhum problema pro Fernando Lázaro, deve até mesmo ser titular, já vou passar a provável escalação do clube. E o Fausto Vera segue de fora, o Fausto Vera ainda não conseguiu se recuperar. Eu até trouxe a informação que pro outro final de semana, que é quando nós teremos aí no domingo, esse domingo agora, o jogo entre São Paulo e Corinthians no Morumbi, o Fausto Vera deve voltar a ser relacionado. Não tem nenhum tipo de lesão grave, mas teve uma torção logo na primeira rodada do Campeonato Paulista, na derrota pro Bragantino por 1-0. O Bragantino por sinal não, o Fausto Vera por sinal, ele já deve ainda essa semana começar aquele período de transição, sair da academia, dos refis e começar a voltar a treinar no campo de jogo. Mas então o Maicon deve jogar amanhã. A linha defensiva, Cássio Fagner, Gil Balbuena e Fábio Santos. Deve ser a dupla de zaga titular ideal que pensa o Fernando Lázaro, com o Balbuena mais uma vez ao lado do Gil. Bruno Mendes é bem verdade, até teve uma chancinha entre os titulares aí, mas deve ficar no banco de reservas. O meio campo do Queiroz, o Maicon, o Juliano fora, Juliano ainda fora, Paulinho também. Então o Corinthians vai ter que se virar, muito provavelmente, com o Duqueiroz, com o Maicon e o Renato Augusto. Na frente, o Watson, o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Esse é o provável Corinthians para amanhã. Alguma pontuação aí, PDV, Soler, ouvintes? Não, a grande questão, Capelanes, é a parte física, né? Assim, é um time que logo no início da temporada a gente já tá falando de um Corinthians é quase a mesma coisa, é quase o mesmo cenário da última temporada, né? Exato. Até por conta dos reforços que o Corinthians foi buscar na última temporada, jogadores mais experientes, visando um longo prazo que envolve 2023, mas que é uma situação que ainda preocupa, não preocupa? Preocupa, e por isso que eu queria falar sobre contratações aqui. Assim, gente, eu não sou o dono da verdade, não tenho pretensão, nem vontade, e muito menos interesse e capacidade para ser. Mas a grande verdade, cara, é que assim, essas últimas apurações, por exemplo, nome do Felipe Coutinho, isso aí foi uma baita tremenda cortina de fumaça. Uma baita cortina de fumaça. Tô te garantindo aqui, velho. Tudo bem, o Corinthians fez uma proposta pro Cristiano Ronaldo, foi atrás do Felipe Coutinho Gente, a gente fala aqui, cara, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. O Corinthians traçou um planejamento para que nesses primeiros meses do ano não contratasse ninguém. E aí, acaba vazando, e eles querem que vaze também para a imprensa, que o Corinthians está atrás do Coutinho, está atrás do Cristiano Ronaldo, está atrás de grandes nomes, quando na verdade, gente, isso aí é mais falar pro torcedor, olha, porque para pensar, PDV e Soler, vamos supor, a informação que eu tenho
E aí a diretoria do Corinthians pode emitir nota oficial, pode entrar no ar aqui e falar que não é verdade, mas a informação que eu tenho é que a direção do Corinthians, de maneira responsável, sabendo da situação financeira do clube, não faria contratações no começo de temporada. Primeiro para sentir o Fernando Lázaro, depois para poder entender se esses jogadores que saíram vão fazer falta, porque muitos atletas saíram do Corinthians também. Vital, que foi pro Cruzeiro, aquela coisa toda, e o Vital teve uma lesão séria ontem também, nossa, tomou um carrinho por trás incrível, cara. Torcer para a recuperação dele. Imagina só o Corinthians, que em 3 jogos só venceu uma jogando dentro de casa, tudo bem, são poucos jogos da temporada, mas aí chega pra torcida, a direção do Corinthians não vai fazer contratações, não está em busca de reforços nesse momento. Aí vai acontecer, que nem tá acontecendo agora com o Palmeiras, que o momento de títulos e não sei o que é muito superior ao do Corinthians, e olha só a pressão que tá na 3ª rodada do Campeonato Paulista. Sim. De um time que ainda não perdeu no campeonato. Sim. Então, só pra gente poder entender. Então, assim, os dirigentes estão na deles também, de falarem aí que estão em busca de grandes nomes, quando na verdade Coutinho não vem, já tinha noticiado aqui, o Cristiano Ronaldo, eu acho que eu me recusei a falar o nome dele aqui, sobre o noticiário do Corinthians pro ouvinte, de verdade, me recusei. Bom, o próprio Duílio falou, fizemos a proposta e depois ficamos torcendo pra ele não aceitar. O Herreiro me perguntou na nossa área, eu falei, olha, Herreiro, por maior respeito que eu tenho por você e pros ouvintes, eu não vou colocar na mesma frase Cristiano Ronaldo e Corinthians, de verdade. Ele tava desempregado ainda, vendo onde ia jogar, eu me recuso, desculpa, eu vou, próximo passo, porque senão você começa a fomentar uma coisa que não vai acontecer, velho, e aí o pior de tudo é que o torcedor muitas vezes, cara, o torcedor é duro, ele é passional total, ele deita a cabeça no travesseiro e ele começa, será que amanhã rola, será, vou mandar aqui um inbox pro Cristiano Ronaldo, vou aqui invadir as redes sociais do CR7 pra ver se rola, é assim que funciona e tá tudo certo, o torcedor tá na dele. E o Matheus Pereira, na sexta-feira passada, eu conversando com o Herreiro também na nossa área, ele me perguntou, cara, o torcedor adora o negócio de 0 a 10. De 0 a 10, tá quanto perto aí o fulano de jogar no seu clube? E eu falei, cara, Matheus Pereira de 0 a 10, informação que eu tenho, 2. Por quê? Porque é um jogador que foi comprado pelo Al Hilal por 18 milhões de euros. É um jogador que o Al Hilal, que tomou uma punição recente da FIFA e não pode contratar jogadores, já tinha falado publicamente que se fosse para perder algum atleta era para perder por venda. Por mais que dinheiro não seja lá o grande problema para os clubes do Oriente Médio, mas não importa. Se os caras também não são otários, eles não vão ficar rasgando dinheiro. Os caras contratam um cara por 18 milhões de euros, eles esperam que possam pelo menos recuperar o investimento feito. De um jogador titular, perfeito? De um jogador que estava em vias aí de jogar campeonato mundial de clubes. Sim. Então ele não ia vir simplesmente de graça, sem uma compensação financeira e com o Corinthians pagando os salários. E eu odeio falar de salário de jogador aqui. Só que estamos falando de um jogador que ganha 3 vezes mais do que o teto do Corinthians. O cara ganha lá 3 vezes mais do que o Cássio, que pra muita gente é o maior ídolo da história do clube, ganha. Então o Corinthians teria condições, o cara teria que abrir mão da situação financeira, ele teria que não sei o que, não vem. E realmente não veio, né? No final de semana, pra muita gente já tava acertado, e eu respeito, tá? Só pra deixar claro, quem falou que tava acertado já, que tava próximo, tá tudo certo, cada um com a sua apuração. Mas a apuração que nós tínhamos é que ele não viria, cara. A chance era muito pequena, por mais que quando a proposta do Corinthians chegou, o Matheus ficou de fato interessado, porque é o Corinthians, né, cara? É difícil falar não pro Corinthians. Mesmo você ganhando muita grana lá fora, o Corinthians, velho, é a oportunidade da vida de muita gente. Então, assim, Corinthians de fato não conseguiu contratações, dificilmente vai fazer contratações agora, mas o que eu ouvi de dentro do clube é que o Corinthians está em busca de um jogador para o meio-campo. Em qual meio-campo? Volante, meia. Para armar o time, para tirar um pouco também da responsabilidade do Renato Augusto e quando o Renato Augusto não puder jogar, ele possa ter condições de atuar no setor de criação do time do Corinthians. Então a informação que nós temos é essa, o elenco do Corinthians está praticamente fechado para a sequência da temporada e até por isso o Caetano, jogador que passou Náutico, Goiás, São Caetano, revelado na base do Corinthians, hoje renovou o seu contrato. Então o Corinthians que não vem contratando jogadores é bem verdade, mas pelo menos vem renovando o vínculo dos atletas. Adson, Caetano, uma pena que para variar o Corinthians não faz questão de passar as informações para o seu torcedor. Eu não entendo porque o Corinthians não é transparente e claro com a sua torcida. O nome da chapa não é renovação e transparência? Por que quando renovou com o Adson não falou quanto % que o Corinthians passou a ter? E a mesma coisa com o Caetano. Aí o torcedor quando começa a ficar com os pés atrás em relação à situação financeira é porque ninguém sabe nada, porque o Corinthians não divulga e não põe no balancete. Isso para mim é uma falta, é uma maneira de você não respeitar o seu torcedor, mas cada um faz o que quer. E não me venham também com cláusulas de confiabilidade, etc e tal, que esse tipo de coisa aí, pra divulgar pro torcedor, não teria nenhum problema. Sim, com certeza.